E o que a gente precisa, Tony? Além, é claro, da vigilância constante dos pais, educadores, de quem toma conta, né, dos cuidadores das crianças, nós precisamos de práticas inovadoras de prevenção. Mas hoje, uma das mais inovadoras que existe é a gente falar sobre isso. É escancarar esse assunto aos 4 cantos. E não é só em maio, não. Então, nos 12 meses, nós precisamos falar sobre isso durante todos os anos, durante todos os dias, durante todos os meses. E hoje em dia também é muito simples, né? Você vai colocar uma babá em casa, você tem câmera que você, onde você estiver do trabalho, você acompanha, né, a casa inteira, o que está acontecendo. Mas não aquilo que está sendo feito escondido, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Eu tenho um caso de uma família riquíssima de São Paulo. Uma das famílias mais ricas do Brasil. A filha desse casal milionário aí era casada com outro cara de uma família milionária. E aí os pais estavam para os Estados Unidos. Isso é real, de pessoas que vivenciaram isso, pessoas que eu conheço, que me contaram que estavam dentro dessa casa. Os pais viajaram e os filhos ficaram, uma menina de 7 anos e um menino de 2 anos, ficaram com a babá. Uma babá que ganha mais do que juntar o nosso salário aqui tudo, né? Nossa. Você imagina o nível de salário dessa babá, cheio de exigência, de qualificação e tal. E os pais viajaram para os Estados Unidos e essa babá estava com os filhos dentro de casa. E a menina, essa babá cuidou da menina desde quando ela nasceu, e o menino com 2 aninhos, a babá cuidando dos 2 também. E aí, um dos seguranças dessa família era uma mulher, a mulher tem um olhar mais atencioso. Isso não tô falando mal do homem, não, é porque a mulher, ela consegue achar melhor as coisas, ela tem uma visão mais holística, né, Sim. mais do todo. Sim. Isso é uma característica do feminino. E aí essa mulher, essa mulher que estava no papel de segurança, começou a observar que esse menino de 2 anos estava muito apático, não queria brincar, não respondia aos estímulos, e eles colocaram uma câmera no quarto das crianças. Gente, a babá estava dando sonífero para os meninos dormirem a noite inteira. A babá que estava com eles há mais de 7 anos. Claro que essa babá foi presa, né? Mas o caso foi abafado, porque as famílias são muito tradicionais, são muito ricas. Mas pra você entender que, assim, é um tipo de violência, é uma violência contra a saúde dessas crianças. Sim. Mas o tanto de coisa que tá acontecendo que a gente não tá sabendo. Nossa. Entende? Então, assim... Mas, enfim, nós precisamos de práticas inovadoras, nós precisamos de ter uma sociedade civil organizada. Não dá para depender só do Estado, o Estado não consegue atender totalmente essa totalidade, tá? Então, nós precisamos de ONGs, de médicos falando, nós precisamos das escolas, sejam públicas, sejam particulares, os movimentos nas escolas e as famílias tendo cada vez mais consciência de que esse problema pode estar dentro da casa dela. Então, é uma união entre esforços da sociedade civil e governamental. Não tem como esperar só um ou só o outro fazendo. Como que o governo entra com isso? Com políticas públicas, com assistência para essas vítimas, com informação, com cuidado dentro aí dos CRAS, dos CREAS, dentro das unidades básicas de saúde, os profissionais capacitados. Nós precisamos de leis que sejam efetivas e aplicadas, porque não adianta ela ser efetiva se ela não for aplicada. Se não for cumprida. Se não for cumprida. Nós precisamos da segurança pública muito envolvida, com pessoas capacitadas para lidar com isso, porque não é o fato de trabalhar dentro da segurança pública que você está preparado para lidar com isso. Isso é algo muito sutil, dói, mas assim, não é qualquer pessoa que está preparada para lidar com isso. É muito sensível. Muito sensível, muito. E assim, nós temos, nos últimos anos, avanços normativos no Brasil, né? Começamos o programa falando sobre isso. Melhorou-se muito esses avanços normativos. O que é esse avanço normativo? É estabelecer as leis, estabelecer quando chega uma vítima, como ela é cuidada, como que vai ser tratada, quais são os passos, as normas, as regras.
Não, só o fato da gente estar aqui no rádio falando sobre isso já é um avanço. Exatamente. O Brasil, ele tem proporção continental. Então nós temos aqui vários países dentro do Brasil. Não dá pra gente esperar só do governo atitudes para isso. Nós temos no caso, né, do Maranhão, nós temos no caso do Norte, por exemplo, onde as famílias são extremamente carentes e as próprias mães vendem as filhas para prostituição para conseguirem comer. Isso é fato, gente. Isso é fato. Infelizmente ainda Infelizmente, nós temos a BR-116, que inclusive passa por Minas Gerais. A BR-116, ela é um caminho de prostituição infantil e de adolescentes. Tá aí. E a vida inteira foi assim. Por que que ninguém nunca fez nada? Parece que agora os olhares estão voltando. Quanto mais nós falarmos sobre isso, mais as autoridades olharão para aquilo. Nós precisamos entender que a política, ela olha para aquilo que está chamando atenção. Então a gente precisa falar porque isso está chamando atenção. Entende?